Eu vou ler algumas oferendas que eu achei muito boas. Eu acho que todo ano a melhor ofrenda é sempre de Srila Bhagavan. Não sei como, mas sempre acerta. Por muitos e muitos anos, pessoalmente, eu sempre achava que ele sempre escreve a melhor oferenda. Então eu vou ler primeiro a oferenda dele. Da Bhagavan Das Goswami. Pensamento sobre a sua missão. Quem em cujo coração se encontra ambição, será que ele pode ser satisfeito mesmo tornando-se um guru? Assim como zero não tem nenhum significado sem seguir um, assim aquele que fica à parte, separado da ISKCON, perde todo o valor e se torna intocável, mesmo sendo um guru. O Senhor não abençoa simplesmente dando título ou posição, porém dando a capacidade de cumprir com assim a posição. Capacidade de cumprir com assim a posição. A sua ISKCON, a ISKCON do Senhor não é uma casa de fantasias. Primeiro, que possamos servir ao Senhor exatamente como o Senhor mostrou e pediu. Então, podemos considerar nossa inteligência criativa, nossos planos e individualidade, depois de servir como o Senhor pediu e mostrou, acumulando coleções para manutenção, sem inundar o mundo com livros e prasaram. A pessoa se torna glutão, cujas veias são bloqueadas, e assim sucumbe ao fracasso do coração. Ele diz que, embora os cientistas estão atando apertadamente o mundo com suas conclusões impersonalistas, ainda assim parece que não estamos fazendo o que devemos com pregadores. Por favor, nos dê aquela corda autorrefulgente que vai arrastar o mundo dos fundos fundo da filosofia de vazio. Quando brahmanas suficientes obedecem os princípios regulativos sem dificuldade, então o Varnashram pode se revelar brilhantemente sob a bandeira da ISKCON. De outra maneira, o que podem Vaishyas e Sudras esperar conseguir? Nossos templos e zonas são embaixadas transcendentais, enquanto nós trabalhemos para a essência de todos os templos Sri Mayapur Dham. A não ser assim, serão simplesmente extensões do conceito corpóreo da vida e serão a causa de criar amigos e inimigos. Sri Mayapur Dham não haverá nenhum conceito de eu e meu. Nesta base, todo o país pode construir seu lar e manifestar uma nações unidas perfeitas, uma nação sob Deus e Prabhupada. Devido ao passado, agora os advogados devem representar o Senhor no tribunal. Agora que aprendamos uma vez por todas como devemos representar o Senhor apropriadamente. E assim o Senhor não terá
que submeter-se a isso por nossa negligência. Que aprendamos do Senhor como evitar a justiça cega ou a misericórdia tola, ambos dos quais criam caos na casa. Srila Prabhupada, o Senhor sabe quais são os perigos que esperam lá na frente, e o Senhor está asseguro, entende? Esperando-nos no outro lado. Será especialmente doce encontrar com o Senhor depois de ter encontrado, ou depois de ter enfrentado exitosamente o desafio. Bhagavan Das Goswami. Primeiro ponto, aquele em cujo coração fica a ambição, será que pode ficar satisfeito mesmo tornando-se um guru. Como zero não tem significado sem seguir aquele que fica parte da ISKCON perde todo o valor e se torna intocável mesmo se é um guru. Isso quer dizer que aqui no reino de Maya existe cada vez mais oportunidade para gozar os sentidos. Porque Maya pode criar cada vez mais ilusão. Por isso não existe a possibilidade de ficar satisfeito neste mundo, materialmente. Você pode querer uma posição, e ao obter a posição, tem outra posição além de você. Então, se o princípio básico era ambição, como você pode estar satisfeito? Como você pode estar? Porque você sempre vai se acostumar à sua posição atual, depois querer mais. Por exemplo, quem é pobre pode sonhar de ficar-se classe média. Classe média. E depois, porque ele não gosta mais de ser pobre. E depois de ficar em classe média, ele repara que tem outros que são classe média alta. Depois classe alta. E mesmo na classe alta tem alguns que são mais importantes. Aí você pode querer controlar o mundo inteiro. Porém depois tem outros mundos que você ainda não controlou. Como os Estados Unidos, depois de mais ou menos dominar o mundo, eles começaram a pensar em outros planetas. Temos que controlar agora outros planetas. Mesmo se você puder controlar todo o universo, existem bilhões de universos. Aí o seu controle vai ser insignificante. Porque você pode controlar o universo, depois repara que tem bilhões de universos e eu sou insignificante. Como Krishna mostrou a Brahma. Todo mundo sabe a história que Brahma, o criador do universo, estava um pouco orgulhoso. E por isso ele foi falar com Krishna. Quando chegou no portão, ele falou para os guardas que eu vim para falar com o Senhor Krishna. Então, seu nome, como que meu nome? É óbvio. É óbvio que eu sou Brahma. Então os guardas foram para falar com Krishna. Senhor, tem um tal de Brahma na porta. Então Krishna disse Brahma e sobrenome. E depois os guardas voltaram. Brahma aqui? Como que Brahma aqui? Qual Brahma? Como que qual Brahma? Eu sou Brahma, o criador do universo. Sim, mas qual Brahma? Aí Brahma ficou na dúvida. Será que tem outros Brahmas? Aí Krishna mandou
deixar entrar. Então deixa entrar. Aí Brahma entrou e nesse momento Krishna chamou todos os Brahmas de todos os universos. E chegaram, e alguns tinham 10 cabeças, outro 15, outro 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão. E assim chegavam bilhões de Brahmas com diferentes quantias de cabeças. E quando todos prestaram reverências, só o barulho dos elmos, e quase Brahma do nosso universo quase desmaiou. Só do barulho dos elmos, ele ficou estonteado. Depois ele saiu pela porta traseira. Ele não quis mais falar nada. Então mesmo ficando um Brahma, a nossa posição será insignificante. Aí você chega à conclusão, eu quero ser Deus então. Sim, eu quero ser Deus. Aí nesse momento você cai. Assim mesmo, nós estamos nessa sociedade e existe a tendência de querer uma posição, eu quero prestígio, porque temos esse costume. Um devoto sincero quer serviço, eu quero servir a Krishna. Porém, devido à nossa contaminação, nós queremos algum prestígio. Nós vimos muito isso antigamente no Brasil, tinha muito disso, né? Algumas pessoas que não estão agora conosco. E eu lembro que tinha muitos assim chamados líderes que eles não estavam muito interessados em trabalhar, não. Eles queriam uma posição. Quando conseguiram uma posição, ficaram satisfeitos. Agora estou bem. Quase não faziam muitos problemas, dívidas, má administração, mas eles ficavam satisfeitos. Eles ficavam satisfeitos e eu tenho a minha posição. Serviço secundário. Então esse desejo, se eu puder ser presidente, se eu puder ser secretário, se eu puder... Mas sem executar o serviço, sem nem vontade e muito menos capacidade, só desejo. Eu quero essa posição, quero respeito, quero esse prestígio. Com os políticos modernos, que são tão ridículos na sua administração. Sua administração é horrível. E porque hoje em dia político não quer ser administrador. Ninguém sabe. Político é quem sabe fazer campanha. Não é? Quem é experto em fazer campanha pode ser eleito. Isso não tem nada a ver com administração. Sua única qualificação é poder administrar uma campanha. Quem sabe administrar uma campanha pode ser um líder, administra todo o país e tudo vai ao inferno, como estamos vendo no Brasil. Sudras, eles são mais ou menos como atores que falam e bonitão que sabe falar. Assim mesmo, sudras. Atores são sudras. Não é? Teatro é serviço de sudra. Teatro, cantar, dançar, é tudo serviço de sudra. Músico. Então, por isso, hoje em dia o mundo está sendo governado por sudras. E quase em toda parte do mundo os líderes são sudras. E por isso, eles muito facilmente se deixam levar pelos vaixas que são mais inteligentes que eles são sudras. Os políticos são sudras e tem alguns vaixas que são completos, são como porcos. E por isso se faz um convênio entre o Sudra e o Vaishya e tudo vai ao inferno. Assim é isso que se vocês queriam saber por que o mundo está como está agora, aqui no Brasil e em toda parte do mundo, é por isso mesmo, porque estamos sendo governados por Sudras, que são atores que falam e... Mesmo os militares do mundo hoje em dia são principalmente Sudras. Então, assim mesmo, essa ambição é sintoma de classe baixa.
Então, uma pessoa com muita ambição pessoal, ele não vai receber a misericórdia de Krishna para poder governar. Ele não vai ter potência espiritual porque seu motivo é mundano. Com motivo mundano podemos sentir muita energia para trabalhar e ganhar prestígio, mas no final de contas essa energia material não vai poder expandir o movimento. Agora, às vezes também acontece que essa energia pode ser purificada. O devoto pode ter desejo sincero e também alguma contaminação, e se ele for muito sincero, a contaminação será purificada e o desejo sincero vai prevalecer. Porque agora, nossa condição atual, temos uma mistura de desejo puro e impuro, e um vai prevalecer e outro vai morrer. Então, se nós sempre regamos o desejo impuro, vai prevalecer. E se nós cuidamos do desejo sincero, esse vai prevalecer. Então aqui, Srila Bhagavan diz, aquele que tem no seu coração a ambição, será satisfeito mesmo tornando-se guru? Não será. Porque podemos ver pessoas que se tornaram gurus, depois queriam desfrutar do mundo material. Assim como zero não tem significado sem seguir aquele que fica parte da ISKCON perde todo o valor e se torna intocável, mesmo sendo um guru. Como nós já sabemos, mesmo no Brasil, gurus que são intocáveis, a sua associação imediatamente se contamina. Então, toda a posição de um Vaishnava, a posição do Vaishnava depende de seguir o seu mestre espiritual. Sente, porque você vai. Assim, toda a nossa posição depende da misericórdia do Guru. Aqui eu vim ao Brasil e em pouco tempo temos muito êxito, muito sucesso. Por quê? Porque estamos seguindo estritamente a ordem de Srila Prabhupada. Os devotos mais velhos que estavam aqui no começo sabem que desde o começo estamos fazendo tudo em forma ortodoxa. O padrão normal, sem imaginação. Eu lembro que sempre no começo muitos líderes vinham, locais, dizendo, vamos fazer este plano, vamos fazer outro plano, não é? Coisas assim muito estranhas, diferentes tipos de planos. Mas eu sempre insisti que vamos executar o programa normal, não é? Quantas vezes vieram? Toda hora, não é? Com ideias brilhantes. Mas podemos ver que as ideias brilhantes só dão dor de cabeça e fracasso. E o programa normal quer dizer que vem do mestre espiritual e está funcionando. Aqui, menos que um ano no Brasil, já temos iniciado, incluindo os de hoje, vamos iniciar 120 devotos mais. Srila Prabhupada ki jai. Isso é o resultado de seguir. Prabhupada sempre dizia, quando chegava nos Estados Unidos, que eu não vim com nenhuma, como se diz, mágica, com nenhuma mágica. Sempre diz assim, eu não tenho nenhuma mágica, eu não tenho truques, eu estou só seguindo o meu mestre espiritual. Então essa vontade de seguir o mestre espiritual sem inventar novos programas, sem criar novas ideias, essa obediência de seguir estritamente a ordem do mestre espiritual com confiança, com fé, com determinação, é todo o segredo de avançar na consciência de Krishna
e de expandir o movimento para a consciência de Krishna. É muito simples. Prabhupada disse que o caminho da consciência de Krishna é simples para os simples e difícil para os tortos. E um caminho muito simples. Acordamos cedinho, na madrugada, vamos a Mangalarti, cantamos 16 voltas, lemos Srimad Bhagavatam, Prasaram e Sankirtan. Muito simples, não é? E quando começamos o movimento no Brasil, fazíamos assim, não é? No começo, era assim mesmo. E agora é assim mesmo. E amanhã será assim mesmo. Mas está tudo crescendo. Fazíamos este programa com 8 devotos, 5 devotos, uma dúzia. Estamos fazendo agora com 300, 400 e faremos com 5.000, com 2 milhões, faremos o mesmo programa. É muito simples. Então, se existe uma regra que é a essência de todas, é obedecer, seguir. Porque o mestre espiritual dá ordens perfeitas. Se você segue, você se torna perfeito. Toda nossa infelicidade, toda nossa frustração e fracasso se devem unicamente a isto. Não obedecer. Não obedecer. É muito simples. Porém, em Kali Yuga, as pessoas são tão desafortunadas que nem conseguem seguir. A direita, mas a esquerda parece bonito. E o que tem lá na frente? Assim mesmo. Todo mundo querendo inventar, porque todo mundo basicamente em Kali Yuga é um tolo e um megomaníaco. Assim como um animal que só pensa no seu corpo, em Kali Yuga as pessoas são arrogantes, tolas, e por isso todo mundo acha que eu sou a pessoa mais inteligente. Eu quero fazer o meu programa. Isso é o problema. Isso é a nossa doença. E nós não confiamos. Todo o problema. Então aqui, Srila Prabhupada falou claramente que eu sou ISKCON. ISKCON é o meu corpo. E ainda assim tem assim chamados discípulos de Prabhupada tão insinceros, tão desafortunados e pouco inteligentes que deixaram Srila Prabhupada e a sua sociedade. Deixaram. Depois dizem, o fato de vocês salvarem o mundo, isso não é muito importante. Salvar o mundo não é muito importante. Não é? É assim mesmo. Salvar o mundo não é importante para Krishna, mas não para eles, porque são kanishta adhikaris, quando muito. Assim, o máximo será kanishta adhikari, terceira classe. Eles não entendem que o próprio Krishna está querendo. É como, por exemplo, um pai que perdeu todos os seus filhos. Não todos, mas muitos filhos. E o pai está preocupado, querendo que os filhos voltem. Depois vem um filho e diz, não é importante não que voltem, isso não tem importância. O pai vai dar um pau na cabeça dele. Assim mesmo. Krishna está tão assim, desejoso que as almas caídas voltem, que ele vem pessoalmente, ele é Deus. Para Krishna esse lugar aqui é completamente imundo, absurdo, ridículo, caótico. Um mundo de um manicômio. Todo mundo está louco andando com um corpo material. Acreditando que sou este corpo. Assim, maluco, sou a Rainha Elizabeth. Eu sou assim, Dom Pedro. Assim mesmo, todo mundo está imaginando que eu sou este corpo. Todo mundo está imaginando. Então, para Krishna, para Deus, este mundo é certamente um manicômio. E ele vem aqui mesmo, ao hospital, à clínica, para ver como vai. E está tentando levar todo mundo de volta. Então, um tolo
assim chamado devoto diz, não é muito importante trazer todas as almas caídas de volta a Krishna. Isso não tem muita importância espiritual. Não é? Ele tem que falar assim porque são fracassos. Porque são fracassos. Porém, quem obedece ao mestre espiritual sabe que Srila Prabhupada deu sua vida fisicamente, ele sacrificou, ele tinha assim, destino astrológico de viver mais de 100 anos. E ele partiu deste mundo prematuramente porque conscientemente sacrificou sua vida tentando salvar as almas caídas. Às vezes ele pegava voos que estava tão doente que eu não quero contar, mas sofria muito assim. Ele não sofria que um devoto puro, mas tinha que tolerar condições muito terríveis quanto à sua saúde. E conscientemente ele sacrificou sua vida só para salvar as almas caídas. Deu sua vida. E depois, assim chamado discípulo tolo, inútil, diz, isso não tem importância salvar as almas caídas. Assim, em nome de Krishna está falando. Em nome de Krishna, ele, assim chamado guru, fala que não tem muita importância salvar as almas caídas. Eu estou falando em nome de Krishna. Isso é a mensagem de Krishna. Assim. Então, Bhagavan, Srila Bhagavan está falando disso aqui. Porque eles são basicamente materialistas. Eles acham que eu tenho algum poder meu. Sem ISKCON, eu posso cortar minha ligação com Srila Prabhupada, com ISKCON, e ainda assim eu vou ser um guru, vou ser um pregador, porque eu sou até carismático. Eu sou simpático mesmo. Não posso ser restringido pela ISKCON, porque eu sou muito carismático e simpático, e eu posso convencer as pessoas. Assim, isso é sintoma de quem está já na panela, como dizem no Venezuela. Então, depois, Srila Bhagavan diz, o Senhor não abençoa simplesmente dando um título ou posição, mas dando a capacidade de preencher os requisitos da posição. Isso não é uma casa de fantasias. Assim mesmo, tinha uma classe de fracassos que falavam, eu lembro há muitos anos atrás, de que o guru não pode ser appointed, mas indicado oficialmente. Esses tolos não entendiam que quando o Prabhupada, não indicado, guru não pode ser assim, designado oficialmente assim. Porém eles não entenderam que a ordem de Srila Prabhupada também dá potência. Então quando o mestre espiritual dá uma ordem, essa ordem não é mundana, vem de Krishna. Será que Krishna não pode dar ordens? Eles querem algo mais místico, que todo mundo está lutando, falando, de repente o guru se levanta, os pés em cima do chão, e todo mundo vê uma luz emanando, assim mesmo. Eles querem algo assim mais místico e de teatro. Porém, será que Krishna não pode dar ordens? Será que o mestre espiritual não pode dar ordens? Isso é mundano? O Bhagavad Gita é um livro de ordens. Será que Krishna não pode dar ordens? Krishna, por exemplo, quando Krishna estava na Terra, ele designava reis e brahmanas e tudo. Então o brahmana também não pode ser indicado. Inclusive, aqui na ISKCON, nós não aceitamos uma pessoa só por título. Por exemplo, pode chegar um sannyasi, pois
Se vemos que esse sannyasi meio luxurioso, ou sensual, ou está vestido de sannyasi, mas está fumando, ou assim fazendo coisas mundanas, aí vamos cortar. Assim mesmo, Prabhupada ofereceu posição para diferentes pessoas. Você pode ser um guru? Pode ser, se quiser. Porém, quem aproveita qualquer posição pode ser abusada. Então podemos dizer que na ISKCON os gurus, que por designação, indicação oficial, são gurus porque puderam trabalhar como gurus, que conseguiram agir e cumprir, e por isso são gurus. E aqueles que não puderam, não são. Então, assim mesmo como nós oferecemos iniciação primeira, ou de Brahmana, e quem não pode, isso é uma vergonha, mas quem não pode, cai. Assim, não é só por posição oficial, nada por posição oficial. É por isso os Bhagavan diz que a sua ISKCON não é uma casa de fantasias. A Srila Bhagavan é muito forte. Depois, que nós sirvamos ao Senhor exatamente como o Senhor mostrou e pediu. Então nós podemos considerar nossa própria inteligência criativa, nossa própria inteligência, planos, individualidade criativos. Assim. Quem está querendo agir independentemente, sem purificar-se, está num caminho muito perigoso. Por exemplo, se você está seguindo as indicações do médico, e antes de purificar-se, você decide, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu quero sair, eu quero viajar, quero fazer qualquer... Antes de curar-se, você vai morrer. Depois de curar-se, sim, você pode agir. Ou depois de curar-se. Assim mesmo, depois de nós curarmos, de desejo material, sim, podemos agir livremente em serviço devocional. Certo? Devotos puros. Mas podemos ver que aqueles que antes de ficarem maduros e puros, queriam ser independentes e deram uma mergulhada outra vez no oceano de Maya. Prematuramente queriam ser criativos, artistas, sudras. É isso? Sudras. Artista quer dizer sudra. Hoje em dia criou-se um prestígio artificial, mas artista quer dizer sudra. Por isso podemos ver que muitos deles, quando conseguem dinheiro ou fama, se enlouquecem. É assim mesmo, não é? Então, aqui também temos visto isso na ISKCON, às vezes. Não é? Alguns atores que... Aí começaram a atuar assim, papel de guruzinho ou talvez apenas profeta ou Messias ou algo assim, algo desse tipo, não é? Messias? Não é só assim. Você tem que entrar, tem que fazer sacrifício. Tem devotos neófitos que acham que são muito avançados porque, assim, por coisas externas, e até fazem jejum às vezes e acham que já são grandes devotos. Mas realmente, grande devoto quer dizer sacrifício, pessoal, de pregar, de esquecer tudo o que eu queria na vida material e me dedicar exclusivamente à pregação, ano após ano, pregando, obedecendo a autoridade superior, apesar do meu ego falso, apesar de todas as ideias malucas que eu tenho, apesar de que eu acho que sou assim tão brilhante, ainda assim tenho que fazer algo simples. Esse sacrifício, esse compromisso, essa dedicação, ano após ano, sacrificando tudo o material para pregar a consciência de Krishna. Aí você será um grande devoto. Não fazendo um show. Depois, então temos que servir a Prabhupada como ele pediu. Ele pediu que todos nós ficássemos da ISKCON servindo juntos.
Quando Prabhupada partiu deste mundo, disse que seu amor por mim será testado por como vocês colaboram entre si. Assim Prabhupada falou. Depois o Bhagavan diz, amassando coletas para manutenção, sem inundar o mundo com livros e prasada. Podemos ver isso. Um tipo de conspiração. Conspiração de chefes de casa que tem um templo, depois uma família, aí tem que manter a família, manter todo mundo para coletar, depois entram outras famílias e todo mundo para manter sua esposa e manter seus filhos fazendo negócios. Se chega um brahmachari, manda na rua com parafernália para vender, e aí muitas famílias podem viver em paz fazendo negócios e alguns poucos brahmacharis na rua com palitos e tudo bem, o mundo está salvo. É isso mesmo que o Srila Bhagavan está falando aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Não posso mandar minha esposa Sankirtan porque é uma princesa. A rua está cheia de... A rua está cheia de rufiões e até demônios e as outras podem ir, mas ela é uma princesa. Assim mesmo. Então, o Bhagavan está falando dessas comunidades de princesas, reis e filhinhos. Não há tempo para pregar nem fundo, porque é muito caro. E custo de vida de princesa, a princesa, depois o príncipe, depois muitas coisas. Muitas coisas. É assim mesmo. Eu vi nos Estados Unidos também, Canadá também, templos assim, desse tipo. Muito comércio, muito dinheiro. E eles pensam que o templo está crescendo, que agora temos 40 devotos no templo, 50. E o ano que vem eu acho que vai dar para começar a dar algo para BBT. Temos 50, 60 devotos. Temos como se chama, budget, orçamento mensual de, assim, $40,000, 40 milhões de cruzeiros, e o ano que vem até será possível vender livros. Tem muitos templos assim no mundo. Todo mês, 30 milhões de cruzeiros, 40 milhões, aqui no Brasil seria um pouco reduzido, mas até algo, não é assim, 10 milhões de cruzeiros, 15 milhões de cruzeiros por mês, aí nós não podemos dar livros. Não dá. É muita manutenção. Porque isso é vida. Todo mundo é assim, um senhor, uma senhora, uma princesa. O Bhagavan está falando disso. Quando eu cheguei na Miami, na Flórida, todo mundo falou para mim que não dá. Você tem que parar imediatamente a distribuição de livros e talvez 1 ano, 2 anos, assim, vender quadros, algo assim. Ninguém imaginava, assim, distribuir livros num caso assim. Tantos problemas econômicos. Um templo que, quando eu cheguei, todo mês, eles ficavam, aí se short. Não, short quer dizer dívidas. O templo entrava em dívida todo mês mais 10 milhões de cruzeiros. Quer dizer, estava afundando a velocidade de 10 milhões de cruzeiros por mês. Quer dizer, 10, 20, 30, assim mesmo. E tinha outro projeto, outra fazenda, que tinha 3, 4 devotos. Mas nós decidimos, vamos distribuir livros. E estamos fazendo, está tudo bem. Todo mundo ficou chocado. Inclusive o presidente lá falou com outros presidentes e explicou, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Como é? Assim mesmo, ficaram chocados.
Por isso, no começo no Brasil, eu nem queria começar esse vício. É um vício como heroína. Depois de criar uma estrutura no templo que depende de qualquer coisa, menos pregação. Foi um vício. Para outra vez começar a pregar, muito difícil. Muito difícil. Não é? Um vício. Por isso, no começo, eu dei esta ordem. Eu quero que todo o templo no Brasil seja mantido na base de pregação. E a pregação mais elevada, distribuição de livros transcendentais. Por isso eu dei essa ordem, para não criar esse vício. Esse vício. É assim mesmo. É muito apropriado que estamos falando disso hoje no dia de Prabhupada, porque isso é o programa de Prabhupada. Resultados práticos que já. Números que já. Porque o Srila Prabhupada disse que tem 2 trilhos paralelos. Um trilho, adoração no templo. Assim, sua vida pessoal, seguir princípios, cantar japa, assistir ao arte, coisas assim. Seu programa pessoal para sua purificação. E outro trilho é a pregação. Então, quem está só seguindo princípios e cantando, certamente é um devoto e certamente é muito melhor que qualquer não devoto, mas ele não está obedecendo seriamente a sucessão discipular. Porque tem 2 trilhos. Podemos ver que devotos que não gostam de pregar são como trens que, assim, perdem um trilho e depois faz assim. Não é? Quem gosta de coletar na rua, mas não gosta de assistir os programas no templo, também vira. Então, se nós queremos seguir Srila Prabhupada, temos que seguir os 2 trilhos, não um trilho só. 2 trilhos. Se você está querendo Krishna, nós não queremos aqui no Brasil uma sociedade barata, superficial, muito fácil, mole, para pessoas baratas, superficiais, moles e preguiçosas, inúteis. O propósito deste movimento é dar liderança espiritual a esta nação. E nós não podemos dar liderança espiritual com um programa fraco e compromised. Temos que fazer o programa real, que assim teremos força. Então o programa real é esse. Assim mesmo. Não é necessariamente progresso. Só acumular cada vez mais pessoas numa casa e pagar cada vez mais dinheiro para os gastos mensais. Isso não é necessariamente progresso. Então temos que ver quanta pregação, a proporção de pregação. Que temos tantas pessoas nesta casa, estamos pagando tanto dinheiro por mês, e quanta pregação está saindo. Quanta pregação, temos que ver isso. Então, nós não queremos centros que são assim, porcos de despesa. Porco que come, enche, fica gordo, mas não faz nada. Assim mesmo. Então nós não queremos centros que são porcos de despesa. Assim mesmo, muito dinheiro e pouca pregação, e uma vez que temos um programa muito mole, e posso atrair pessoas moles, que não são muito sérias, assim mesmo. Nós queremos algo sério. Se fazemos um programa sério, vamos atrair pessoas sérias. Se pregamos com livros, vamos atrair a inteligência. É assim mesmo, isso é o programa. Então Bhagavan está criticando essa tendência de coletar muitos negócios e pouca pregação. Glutão. Então depois ele diz que podemos ver como cientistas estão enganando todo mundo. Cientistas, políticos,
líderes culturais, todos tolos e enganadores, que não fazem nada de bom, real, para o povo. Tanta propaganda falsa. E ainda assim, como podemos ficar quietinhos? Um Vaishnava que fica quietinho, o mundo está arruinando-se, destruindo-se muito rapidamente. E se nós somos assim chamados brahmanas, temos o conhecimento, ficamos quietinhos, fazendo bhajaninhos. Não posso pregar para o mundo porque eu já tenho 8 anos tentando convencer minha esposa e parece que está quase convencida. Como se chama? Armadilha de Maya, truque de Maya. Eu não posso fazer Sankirtan, eu tenho que falar com ela. Não posso pregar, não posso sair, eu preciso falar com ela. Porque o mal entendido, se não esclarecer o mal entendido, quem sabe o que ela vai fazer? Então eu não posso pregar hoje, não posso servir Krishna hoje, porque houve mal entendido. Se a gente não resolver isso, quem sabe o que ela vai fazer? Ela pode até ficar na dúvida, pensar que eu não sou Krishna. Seria um desastre. Assim mesmo. Tem muito truque. Também tem brahmachari que só querem sentar e assim, fazer coisinhas com passarinhos. Passarinhos que são muito limpinhos, que sempre estão limpando-se, arrumando-se. Não é? Tem diferentes tipos de caídas da plataforma de amor por Krishna e Prabhupada. Diferentes maneiras de esquecer Krishna. Diferentes maneiras. Então, uma assim chamado Brahmana, uma assim chamado Vaishnava, que pode ficar quietinho, tranquilo, vendo o mundo inteiro indo para o inferno, certamente de terceira classe. Apesar de crer-se ou achar-se assim, uma personagem de peso. Assim mesmo, nós temos que trabalhar seriamente, temos que ver resultados práticos. Cada centro deve inundar a sua região com prasadam e livros transcendentais. Inundar. E depois Srila Bhagavan fala, quando brahmanas suficientes mantêm os princípios regulativos sem dificuldade, então Varnashram pode se manifestar brilhantemente sob a bandeira de ISKCON. Senão, o que é possível? O que os Vaishyas e Sudras podem esperar fazer, conseguir? Não é para Vaishyas e Sudras. Esse movimento principalmente é para Brahmanas. Um Brahmana sabe pregar e viver na base da sua pregação. Depois ele diz, nossos templos e zonas são embaixadas transcendentais, enquanto nós trabalhamos para a essência de todos os templos Sri Mayapur Dham. A não ser assim, serão simplesmente extensões do conceito corpóreo da vida e serão a causa de criar amigos e inimigos. Então aqui, no terceiro mundo, já foi reconhecido até pela liderança da ISKCON, que é pouco difícil para nós dar doações para outros países do terceiro mundo, uma vez que estamos bem na mesma condição. Então, o que estamos tentando fazer aqui é construir novo Mayapur aqui, novo Gokula. É também muito importante que todos os líderes do Brasil reconheçam a necessidade de ter um projeto central. Temos autonomia local e também colaboração para fazer algo muito grande aqui no Brasil. E Srila Bhagavan está dizendo aqui que um líder que não pode participar num projeto além dele,
ele se identifica que o centro é a extensão do meu ego. Quando o templo cresce, o meu prestígio cresce. Quando o meu, não é? O meu projeto está crescendo, e meu prestígio está crescendo, e meu ego falso está crescendo, assim. Então, Sri Bhagavan explica aqui que a maneira mais fácil e simples de contra-atacar essa tendência é simplesmente para servir algo que não vai dar prestígio a mim pessoalmente. Servir aquilo que vai dar prestígio ao meu mestre espiritual e a Krishna só. Que eu não vou ganhar prestígio, mas eu vou dar e servir. A maneira mais fácil é contra-atacar o ego falso. E aqui no Brasil, nós temos nosso projeto central, que aqui no Novo Gokula, queremos criar uma cidade transcendental. Transcendental, não como as cidades modernas, bagunças, insuportáveis. Uma cidade transcendental, e todos os líderes do Brasil têm que participar, distribuindo livros e apoiando este projeto. E assim a maneira mais fácil de não ter uma vida na qual tudo o que você faz aparentemente para Krishna é para expandir o seu prestígio pessoal. E depois, em Sri Mayapurdam não haverá nenhuma concessão de eu e meu. Assim ele fala. Depois ele fala algo sobre advogados, que os devotos nos Estados Unidos entendem o que ele está dizendo lá. Houve assim uma política de sermos sofisticados, e trabalhar muito com advogados, e assim fazer tudo na base de vida sofisticada, como as grandes empresas multinacionais, sofisticação, escritórios sofisticados e advogados, e lendo sempre jornais e revistas para ver o que está acontecendo no mundo, e a linguagem também sofisticada. O resultado foi um fracassão. Perdemos tudo. Porque esse movimento não é para ser sofisticado. Eu lembro que, como foi alguns anos atrás, eu cheguei em São Paulo e eu vi que era, o que eu disse, escritórios. Que em vez de abrir centro, estavam abrindo só escritório. Todo mundo queria escritório, todos os líderes passavam o dia inteiro nas lojas buscando uma nova escrivania e assim, arrumando o escritório, e ninguém fazia nada, ninguém pregava, e tudo foi um desastre. Não é? Você lembra? Não é movimento só para vida sofisticada, eu quero ser como tipo executivo. Não. Nós não somos executivos, somos servos de Krishna, cachorros de Krishna, pregadores, mendigos, santinhos. Nós não podemos entrar nessa vida sofisticada, isso é uma armadilha de Maya. Nós temos que ter uma vida simples e pregar. Queremos fazer uma revolução espiritual, não mundana, mas a revolução está lá, fora, na rua. Temos que sair e pregar, e trazer pessoas para o templo e pregar. Não, agora eu sou executivo, estou administrando os pregadores, mas pessoalmente eu sou executivo. Isso é uma farsa no movimento espiritual. Isso que ele está explicando aqui. Ele diz que aprendamos do Senhor como evitar a justiça cega ou misericórdia tola. Ele está falando de dois extremos. Isso é tão rígido. Você quebrou a regra, então mata nele. Fora, sai, não quero ver você mais. Assim, esse tipo de consciência muito seca e pouca misericórdia. Justiça cega. Prabhupada diz, é muito fácil rejeitar, muito difícil retificar. Então, devotos que são aparentemente muito fortes, mas realmente de pouca profundidade espiritual, querem rejeitar. Porque não tem profundidade espiritual, não sabem salvar pessoas, por isso pegam o caminho fácil de só gritar e rejeitar. E também ele diz, temos que evitar a misericórdia tola. De ser tão bonzinho
que você deixa qualquer sujeira surgir na sociedade. Em nome de misericórdia, tolerar coisas que realmente se contaminam tudo. Que contaminam, que atrapalham, que estragam ou que comprometem a pureza da sociedade. Os dois extremos nós temos que evitar. De justiça cega e misericórdia tola. O Srila Bhagavan diz que os dois criam caos em casa. O Srila Prabhupada, o Senhor sabe os perigos que ficam à espera, entende? Lá na frente, e o Senhor está esperando a seguro no outro lado. Será especialmente doce encontrar com o Senhor depois de ter exitosamente enfrentado o desafio. Então, qualquer pergunta? Hoje você falou que vai ser iniciado mais ou menos a média de 120 devotos. Como nós devemos agir para que esses devotos possam se manter constantemente na consciência de Krishna? Você tem que se manter constantemente na consciência de Krishna. Nós sempre vemos que sempre os devotos entram e... Não, sempre vemos que devido à liderança fraca saem. Sempre alguns vão sair porque não são muito sérios. Sempre tem alguns que não são muito sérios. Porém, quando os líderes aqui foram bem qualificados, isso não vai ser um problema. Sempre tem um ou dois, sempre tem alguns que não são muito sinceros. Porém, basicamente, se vocês seguiram perfeitamente, eles vão seguir vocês. Porque na medida que você está seguindo perfeitamente, a potência de Krishna está se manifestando. E Krishna é muito atrativo. E se você está seguindo mais ou menos, entende? Por isso, primeiro, os líderes têm que ser perfeitos. Se vocês são perfeitos, não se preocupem com os outros. Isso não vai ser um problema, não.